amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José sobre a psicografia de Carlos Bacelli. Nós vamos trabalhar o livro Vigiai e Orai e o capítulo se chama Se Comedido. Se Comedido. Veja, antes de iniciarmos o capítulo, é importante a gente entender, porque embora a gente fala sobre a palavra, né, o que significa o ser comedido? O que significa? Significa a pessoa ter bom senso, ser equilibrada, ter discernimento. Tá claro? Então, ser comedido é a pessoa não ser apavorada, é a pessoa não ser ansiosa, ela não sair atropelando. Seja comedido nas palavras, seja comedido nas atitudes, seja comedido na escuta, seja comedido na interpretação, seja comedido no diálogo, naquilo que você vai dar de retorno ao outro. Ser comedido, ok? A orientação que ele traz para nós é essa. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Então veja, se é para a gente ser comedido em tudo, agora ele vai trazer sermos comedidos conosco, sermos moderados conosco, sermos prudentes conosco. Então eu disse para vocês no início sobre ser comedido na relação social. Agora olha como que ele vai trazer na relação pessoal. Não te concentres exclusivamente sobre o que consideras a tua felicidade. Não viva pensando em só você ser feliz. Que eu não me concentre, olha, veja a palavra, exclusivamente sobre aquilo que eu considero ser a minha felicidade. Não te entregues com tanta ânsia ao cultivo dos teus anseios mais íntimos. Não te entregues com tanta ânsia, não porque eu tenho que conquistar isso, eu tenho que melhorar isso, com tanta ânsia. Não faz isso consigo, tá? Seja comedido, inclusive consigo. Não te orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Orbitar é andar em círculo, em torno, fazer a órbita só em torno dos seus interesses. Ele fala, não orbites em excesso, não quer dizer que a gente não tem que focar no nosso interesse. Não quer dizer, a gente precisa focar no nosso interesse. Mas não é focar só no nosso interesse. Não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. É interessante, eu estou lembrando aqui do filósofo Hillel, alguns chamam de Hillel. Ele foi um filósofo judaico, ele era um líder judaico que viveu por volta do ano 29 ou 39, depois eu até vou saber isso, mas foi até antes de Jesus, até por volta do ano 9 depois de Jesus. Ele viveu em torno de 40 anos, mas eu estou lembrando aqui, depois eu quero até ver essas datas que eu estou passando para vocês. Mas ele viveu muito pouco. Mas ele tinha uma colocação, quando fala que não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Não orbites em excesso, mas não quer dizer que a gente não vá focar naquilo que é importante para nós. E ele coloca assim, se eu não for por mim, quem o será? Se eu não for por mim, quem o será? Olha a colocação dele, essa é a primeira, tá? Eu vou dizer as 3 frases dele. Se eu não for por mim, quem o será? O que ele está dizendo? A gente tem que se preocupar consigo. Eu tenho que me preocupar comigo. Você tem que se preocupar consigo. O outro tem que se preocupar com ele. Não é só o mundo. Então, se eu não for por mim, quem o será? Mas olha a segunda colocação dele. Se eu for só por mim, que serei eu?
Se eu for só por mim, se eu preocupar só comigo, olha essa colocação aqui. Eu me lembrei exatamente a partir, porque é uma estrofe que ele coloca para nós, mas nessa frase eu lembrei dessa colocação dele. Se eu for só por mim, que serei eu? Em que eu vou me transformar se eu for egoísta? Então a primeira, se eu não for por mim, quem o será? Então eu tenho que fazer a minha parte. É um jogo de responsabilidade, de autoinvestimento, de autoburilamento, de autoconhecimento. Eu tenho que me preocupar. Mas se eu for só por mim, se eu fizer só por mim, em que eu vou me transformar? E a terceira colocação que ele faz, se não for agora, quando? Então eu vou repetir as três colocações que ele traz para a gente. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu for só por mim, que serei eu? E aí, por último, ele faz esta colocação. Se não for agora, quando? Ou seja, e olha que eu acho essa última, então, para nós que estamos envolvidos com religiosidade, e no nosso caso, envolvidos com o espiritismo, porque ele era um filósofo judaico. Então, veja, se não for agora, quando? Agora, nós temos condições de caminhar, nós temos estrutura física, a gente tem saúde, tem discernimento, a gente tem envolvimento, a gente tem compreensão, a gente tem a solidariedade, a gente tem acolhimento da espiritualidade. Se não for agora, quando? Que é a pergunta do Hillel. Então, não orbites em excesso ao derredor dos teus próprios interesses. Não fica preso só no seu próprio interesse. Não só, mas ele tem que acontecer. Tá claro? E aí o irmão José continua. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Por que ele está falando, então, que não é para a gente ficar só preso na gente? Porque muitos adoecem. E olha, não é qualquer adoecimento não, gente. Adoecem longamente, vírgula, por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Tem pessoas que focam só nelas. Focam só nelas. E aí, quando o foco é absurdamente individual, a pessoa adoece. Porque ela não vê o entorno, não vê a família, não vê o contexto, não vê as situações que a remetem para fazer alguma coisa pelo outro. Muitos adoecem longamente por se doarem de corpo e alma ao objeto das paixões. Aí ele volta ao título, ser comedido. Ser comedido. Tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. Isso aqui para nós é extremamente significativo. A alma carece de tempo tanto quanto o corpo. Não é porque a gente assiste uma palestra sobre o perdão, você já passa a perdoar todo mundo e se perdoar também. Não é porque a gente assiste uma palestra sobre a importância do cuidado com o corpo, você passa a ter equilíbrio na alimentação, passa a tirar o álcool do seu dia a dia, passa a não se irritar, porque a irritação te traz mal-estar. A gente assiste a palestra e demanda tempo para fazer esse movimento de mudança. Às vezes, anos, às vezes décadas e às vezes reencarnações. Quem tiver a chance de pegar o livro Os Mensageiros de André Luiz, os primeiros capítulos são espíritos que estiveram convivendo conosco, que muitos deles eram espíritas, que se perderam nos excessos, quando desencarnam, lamentam o estado em que se encontram, com todo o conhecimento que estiveram e que nada fizeram. Então, o que ele pede? Ser comedido, pois tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo. A alma carece de tempo. A gente está estudando. Vamos lá, a nossa luta não pode parar. É isso que ele está dizendo para a gente. É isso que ele está dizendo. Ou seja, quando
A irmã Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, no capítulo intitulado Fé nas Vitórias, ela coloca que é para a gente admitir aquilo que a gente já está dando conta, mas não perder o foco daquilo que a gente ainda não consegue, não está dando conta de superar, não está investindo e sabe que está errado. Sabe que está errado. Porque hoje, entre nós, dificilmente existe alguém entre nós que não tem a menor noção do que é certo e errado. Ô, gente, não tem, não. Entre nós, o certo e o errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, todos nós sabemos. Todos nós sabemos. O que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, todos nós sabemos. Nós podemos não fazer, mas aí é da consciência de cada um. Livre arbítrio. Tá claro? Agora, a partir do momento que ele coloca para nós aqui, tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo, ok, a gente está no processo. Eu não preciso de comparar aqueles que, mas e fulano que já está fazendo isso, o outro que está fazendo. Não interessa. Eu não tenho que me comparar com aqueles que já fizeram um trajeto, que eu também não sei a caminhada deles, e nem aqueles que estão à retaguarda. Agora, se a gente ainda faz questão de comparar em que ponto nós estamos da estrada, vocês que estão me ouvindo e eu que estou dizendo para vocês, eu faço. Superficialmente eu faço. Aí eu vou passar para vocês a minha superficialidade na comparação. Eu consigo perceber que por mais que eu tenha dificuldades, eu não estou no padrão vibratório de Hitler. Eu consigo perceber. Eu já melhorei muito. Eu não estou. Mas eu não estou no quadro espiritual de Francisco de Assis. Olha, essa comparação, gente, está ótimo. Por quê? Porque eu estou nesse meio aqui, ó. Eu nem estou nessa condição aqui, porque ele é uma referência para nós de rebeldia, uma referência de atrocidade, isso é incontestável. E nós temos uma referência de angelitude, de moderação, de perfeição, abaixo de Jesus, que esteve conosco aqui vivendo coisas da terra, que é Francisco de Assis. Então, entre Hitler e Francisco de Assis, a gente se encontra. Então, olha, sejamos comedidos, tanto quanto o corpo, a alma carece de tempo para nós fazermos esse processo de mudança. Diversifica as suas atividades. Gente, diversifica as suas atividades. A vida é plural. Faz coisas, tem N coisas chegando para nós. Quanto mais a Terra vai propondo situações, vai propondo ajustes, vai propondo ciência, vai propondo relacionamentos, seja no campo pessoal, no coletivo, no virtual. Olha, a vida é plural. Existem N facetas para que nós tenhamos condições de cada um fazer a sua parte e estar sempre buscando algo melhor. A vida é plural. Diversifica as suas atividades. Não fica orbitando em cima só de você, do seu desejo, das suas intenções, da sua meta, o seu projeto, o seu desiderato. Você. Não é isso, não. Não é essa a proposta. Aliás, nós podemos até citar um exemplo aqui também, que eu estou me lembrando, lá do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1, uma conversa de Albano Metello com André Luiz, quando Albano Metello, ele fala que ele estava tão preocupado em fazer o movimento dele de evolução, mas ele preocupado com ele, orbitando em torno dele. Ele coloca, é o primeiro capítulo da obra, gente. É o primeiro capítulo da obra. Então, ele fala assim, quando eu ganhei, atenção, quando eu ganhei uma pequena eminência de luminosidade, estava eu no plano espiritual. E ali eu estou vendo uma correria de espíritos áulicos. Espíritos áulicos, aqueles que são envolvidos com aulas. Espíritos áulicos.
correndo até as trevas e voltando, correndo e voltando. Aí ele resolveu parar um deles e perguntou: o que está acontecendo? E aí o Espírito disse assim: você não está sabendo, não? O Senhor Jesus está visitando as trevas para poder retirar aquelas almas que já estão redimidas depois do sofrimento. Ele tomou um choque quando ele viu Jesus visitando o umbral. Na hora que ele coloca isso, é muito interessante, porque ele está conversando com o André Luiz, ele faz uma palestra sobre isso, aí ele cai em si, de quantas pessoas ele foi deixando para trás, orbitando em torno de si mesmo. E aí ele vê Jesus saindo da luminosidade de onde ele estava para resgatar espíritos que estavam em condições de sair. Então, quando irmão José coloca para nós: diversifica as tuas atividades, existem N situações que estão sendo apresentadas para que nós façamos em favor de, porque não é só em favor do outro, no fundo a gente está sendo beneficiado, no fundo é isso que está acontecendo, a gente está sendo beneficiado. Então, já que nós estamos sendo, o fazer ao outro não é só ao outro, é para nós também, mas se fizermos só por nós, o outro deixa de receber e nós vamos assumindo atitudes egoísticas. Sejam múltiplos os teus interesses. Sejam múltiplos os teus interesses. Cede em favor da felicidade de alguém. É isso aí que a gente acabou de falar. Cede em favor da felicidade de alguém. A vida, e aqui ele coloca vida com V maiúsculo, então ele está falando de divindade. Está falando de Deus. A vida espera a tua cota de contribuição para o teu engrandecimento. A vida espera a tua cota de contribuição. Deus, aliás, o Papa João Paulo II, antes dele retornar ao plano espiritual no início do século, no final do século XX, mas no início da década de 90, antes dele retornar, ele coloca para nós assim: Deus não nos pede nada. Ele apenas nos dá condições para que nós ofereçamos aquilo que Ele espera de nós. Eu vou repetir, pausado. Olha bem a colocação do irmão José. A vida espera a tua cota de contribuição para o seu engrandecimento. Então, Deus espera a nossa cota de contribuição para o nosso engrandecimento. Ok. Aí me vem a colocação do Papa João Paulo II. Deus não nos pede nada. Ele apenas nos dá condições para que nós ofereçamos aquilo que Ele espera de nós. A mesma colocação do irmão José, gente. Deus não pede nada para a gente. Ele está oferecendo tudo para que nós devolvamos a providência divina de conformidade com o que a gente está recebendo. Mas Ele cobra? Não, Ele não cobra. Ele espera. Ele é o dono do tempo. Ele espera. E aí, irmão José continua: os extremos devem ser evitados. Extremos devem ser evitados. Por isso é que o texto se chama ser comedido. Acha. Os extremos devem ser evitados. Lembra do exemplo que eu acabei de dar para vocês? Eu sei que nós, e aí eu estou falando nós, tá? Os que estão me ouvindo também. Aliás, só por estar me ouvindo, já não está na evolução de Francisco de Assis. Porque quem está na evolução de Francisco de Assis não estaria me ouvindo, não. Já está trabalhando e... Então, nós não estamos na condição de Francisco de Assis. E não somos algozes como Hitler, que representou na nossa história esse perfil de personalidade. Então, olha o que ele coloca. Os extremos devem ser evitados. Nem num grau, nem no outro. Estamos aqui nesse meio. Tudo bem? Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, olha, ele fecha com esse parágrafo. Quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Quanto maior for a sua preocupação em relação a cuidar só de si, maior vai ser a sua frustração.
Sabe por quê? Nem tudo que a gente anseia do nosso jeito, na nossa perspectiva, na nossa condução, nas nossas falas, nas nossas atitudes, vai ser. Nem tudo que a gente anseia vai ser. Mas, quanto maior for a nossa entrega aos nossos anseios, ou seja, aos teus anseios, quanto maior for a tua entrega, maior será a tua frustração. Porque é decepção em cima de decepção. E aí vem o ser comedido, o título do texto, e a fala de Jesus, quando ele coloca para nós no livro, no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, e aí a questão do saber buscar, que ele fala assim, em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu vou pegar o primeiro trechinho, em mim tenhais paz. O que ele está pedindo, gente? Para nós sermos comedidos. Porque o mundo ele vai apresentar para nós dificuldades, mas o Cristo a gente vai ter paz. E aí a gente vai ter erros? Vai ter frustrações? Vai. Todos nós teremos. E teremos dores? Teremos. Mas saibamos buscar, em mim tenhais paz. Por quê? Porque se nós focarmos aos extremos, quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, e ele fala que os extremos precisam ser evitados, quanto maior for a tua entrega aos teus anseios, maior será a tua frustração. Ou seja, sejamos comedidos. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve e fiquem com Deus.